muitos vão testemunhar. Vão ligar para cá, vão contar as maravilhas. Pai querido e maravilhoso Deus, Senhor dos exércitos, nós entramos em oração, Pai, na Tua presença. Só temos a Ti, Senhor. Nos momentos mais difíceis, quando a alma está inconsolável, quando o corpo está cansado, a mente está abatida, quando as dores elas começam a sair do corpo para a alma, só o Senhor pode nos dar o remédio. Só o Senhor pode nos dar o refrigério, o socorro. Aliás, o teu servo, cercado de privilégios naquela ocasião, com exércitos à disposição, ele disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Hoje, Pai, vai ser um dia de socorro nesse lugar, e onde essa oração está chegando. Ela entra no hospital e acontecem milagres extraordinários. Ela entra nos presídios e os milagres continuam acontecendo. Nas casas, nos locais de trabalho, entra no carro, no automóvel desta pessoa, entra no celular dela, no computador, na televisão, no rádio, mas principalmente ela entra na alma para curar, para limpar, e ela vai proporcionar a alegria da salvação, porque o Espírito do Senhor está nela. Toca, Senhor, agora. Toca no paralítico. Toca no canceroso. Toca naquele que está cometido de uma enfermidade mortal. Aquele que está em coma. Ou com morte cerebral, Senhor. A criatura que está esperando pelo toque do Senhor. Está provado que o Senhor gosta de tocar no homem, que é a sua imagem, que foi feita a sua imagem, porque somos infinitamente menores que os astros que o Senhor fez com apenas uma palavra. No entanto, o Senhor nos fez de forma artesanal. O Senhor dispensou o carinho. O Senhor colocou a essência que saiu de dentro do Senhor em nossas vidas. O Senhor nos deu poder para abrir o mar, para andar sobre as águas. O Senhor nos deu poder para transportar montanhas. O Senhor nos deu poder para parar o sol, para impedir que a chuva caia ou para fazer chover. O Senhor nos deu poder para curar, para ressuscitar. Meu Deus, eu creio 100% naquilo que o Senhor nos deu. Se precisar de ressurreição, faça agora, Pai. Se precisar que traga do coma, traga do coma. Coloca para andar, para caminhar, abre os olhos do cego. Vem desobstruir os ouvidos do surdo.
Meu Deus, liga os ossos, conserta os nervos, restaura as células, Senhor. Vivifica, Pai. Meu Pai, abra portas extraordinárias na vida do teu povo. Faz o que os homens não podem fazer, a ciência. Faz o que o Valdemiro não pode fazer nunca. Faz milagre, Senhor. Restaura a fé, a esperança. Restaura a alegria no coração dessas pessoas. Senhor, tira esse peso, esse fardo, esse desânimo. Meu Deus, abençoa a tua igreja na terra. Faz com que as pessoas vejam a tua grandeza. E aqueles que acham que pode atingir a tua obra, mostra o quanto são insignificantes, pequenos. É como se não fosse absolutamente nada. Às vezes questionamos porque o Senhor não toma uma posição contra eles, mas depois entendemos que não são nada, não conseguem mexer com o Senhor. Tua palavra diz que todas as nações do mundo são como um pingo que cai de um balde, menor que nada. Então, Pai, abraça os teus filhos, os que clamam, os que oram, os que suplicam, os que gemem, os que pedem socorro. Senhor, tem tanta gente pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo um milagre, Pai, pedindo uma mudança, a manifestação do teu poder, da tua grandeza. Meu Deus, o Senhor sabe aonde está aquela mãezinha aflita, que teve o filho acidentado, aquele pai desesperado, aquela criatura impotente diante de uma situação tão difícil, aquela demanda que foge ao controle, à capacidade, aos recursos. Seja advogado desta família, desta pessoa, da tua obra mesmo, Pai, nosso advogado. Senhor, põe a tua mão, faz o que o Senhor pode tudo, Pai. Abençoa os teus filhos, toca neles, toca na criatura cancerosa, a que foi acometida de uma doença que os médicos não conseguem nem diagnosticar, porque tem um espírito maligno por trás, tem um demônio maldito. Eu dou ordem para que esse demônio saia da vida dessa pessoa, esteja ela onde estiver, no hospital, em casa, no presídio, aonde estiver. Eu dou ordem para você sair, Satanás. Eu dou ordem para você sair, Satanás. Eu dou ordem para você sair, para o mal sair, para a doença sair, as dores. E a cura acontece agora, e o milagre acontece. Uma porta grande se abre na vida dessa pessoa, do profissional liberal, do operário, do desempregado, da dona de casa, do empresário, da criatura que está vivendo na prostração, na humilhação. Meu Pai, abençoa bispos e pastoras, pastores e missionários, obreiros desta obra, da tua obra. Abençoa o bispo Samuel Ferreira e o seu ministério. Pai, guarda essa gente, eu te peço. Abençoa o teu filho Jair Bolsonaro e sua família. Seja o Senhor o juiz desta nação. Sim, Pai,
porque o teu povo tem a percepção. Guarda o teu povo, guarda este país. Eu entrego nas suas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do teu nome. Diga, a igreja é bendita, igreja. Pai, nós apresentamos o teu povo, uma multidão. Eu me lembro que nas Escrituras atribuíam crimes hediondos, e tudo isso botavam na sua conta, dizendo: ele falou isso, ele fez aquilo. Mas havia algo que te acompanhava, que te seguia, que até os demônios reconheciam quando o Senhor entrava numa cidade. E eles diziam: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Até os demônios. Senhor, não somos nada, Pai. Todos os dias somos moralmente apedrejados, maltratados, machucados. Mas é como diz a letra: não se colhe fruto sem machucar uma árvore, sem ferir a árvore. Meu Deus, eu oro por esses que acreditam no meu ministério, na minha pregação, para que tenham vida, qualidade de vida, saúde, prosperidade, paz, e que sejam salvos. Mas não é a salvação do homem, não, Pai. Nenhum homem pode salvar, como também nenhum homem pode curar ou libertar se o Senhor não estiver com ele. Está escrito isso. E hoje é exemplo desta mulher que não dormiu a noite inteira. Tem muita gente orando conosco em algum lugar, pedindo socorro, pedindo misericórdia, pedindo um milagre, pedindo uma mudança, Senhor, a manifestação da tua grandeza, do teu poder. E eu te peço, toca neles, Pai. Toca na criatura que chegou no seu limite, que está aflita por causa de um parente, de um ente querido, que está desesperada. Toca na criatura que precisa de um milagre, precisa de mudanças urgentes. A vida econômica abalada, destruída, vivendo na humilhação, na prostração. Família, vida sentimental, com a saúde deteriorada, Senhor. Pessoas que buscam um abraço do Senhor, um cheiro, um olhar, uma atenção. E o Senhor disse: o homem para quem olharei é o aflito, é o abatido. Então olha para essa gente que está desesperada, preocupada, querendo morrer, escravizado das drogas, do crime, da prostituição, escravos de toda a imundícia, da avareza,
da corrupção. Pai, toca naqueles que têm esperança em Ti, Senhor, e faz um milagre na vida deles. Toca sim, poderoso Deus, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não vê como o homem vê. E essa pessoa pode não ter nada, pode estar, Senhor Jesus, no fundo do poço, e o Senhor vai lá e retira. Pode estar acabada, que o Senhor a transforma, despedaçada, e o Senhor a faz inteira, porque o Senhor é Deus. E o Senhor não olha, Senhor, como o homem de forma alguma, porque se assim fosse, Pai, estaríamos perdidos. Ninguém, Senhor, precisa ir ao banco para comprar fé ou ao mercado, porque ai de nós, Pai, se nós dependêssemos das pessoas para Te encontrarmos, Senhor, para termos fé. Por isso, Senhor, sem fé é impossível Te agradar. Então aumenta a fé deste povo que crê no Teu poder, porque o Senhor mandou que a gente pregasse, mandou que a gente levasse a Tua palavra, e é o que temos feito, Senhor. E nós também não olhamos para onde, nem, Senhor, sequer vamos para onde o Senhor manda, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós já Te conhecemos, Pai, e não precisaríamos ir, mas em obediência à Tua palavra é o que fazemos. E queremos, Senhor, por favor, que o Senhor cuide do Teu povo, porque o Senhor é o nosso Deus. Eu sei que o Senhor tem cuidado de nós, da nossa família, da família mundial, que o Senhor tem cuidado da Tua igreja, do Teu povo, aonde quer que esteja. E nós Te pedimos, na verdade, Senhor, eu Te imploro, por favor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, porque não Te merecemos, nós sabemos, e nem sabemos porque o Senhor nos escolheu, mas sabemos, Pai, que tudo que nós temos foi o Senhor quem nos deu, e é o Senhor quem nos dá, porque o Senhor pode todas as coisas. E tem pessoas nesse momento Te clamando, Senhor, à beira da morte, Te clamando, Senhor Jesus Cristo, largada nos vícios, Senhor, escravizada pelas drogas, e o Senhor pode ouvi-la, eu tenho certeza. Então toca agora, meu Pai, para abençoar e restaurar, renovar, fazer tudo novo na vida dessa pessoa. O Senhor não precisa provar nada para ninguém, mas o Senhor tem provado. Sim, o Senhor tem provado e tem feito maravilhas, obras grandiosas, e que todo aquele que enxergá-las, Senhor, possam receber o Teu poder, o Teu amor, porque o Teu amor nos completa, a Tua paz, Senhor, nos dá vida. Cuida do Teu povo, Paizinho, eu Te imploro em nome do Senhor Jesus. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da Tua igreja, dos Teus filhos. Só temos a Ti, Pai. Só o Senhor. E se o Senhor não nos ajudar, nós não temos a quem recorrer. Não. Nós vivemos os últimos dias na terra. E foi a Tua palavra quem disse que nos últimos dias os homens iriam perder o amor, a verdade, a sinceridade, a fidelidade. Para poupar os cristãos, os crentes, os servidores do Senhor, os que seguem a Deus, né?
Olha o que diz ali em Timóteo 3, segundo Timóteo. Sabei, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Gente, por favor, abaixa o celular ou desliga. Eu acho que tem gente que sonhava com esse negócio de celular. Aí eu estou escutando o celular gritar aí no meio de vocês. Será que eu estou escutando demais? Hã? É porque eu era moco. Era moco, eu tinha 20% só. Mas por que o celular? Será que está esperando uma ligação? Na igreja é lugar de esperar a ligação? É seu, né, Severina? Ó, presta atenção na palavra. Olha que interessante o texto. Sabe, porém isto, corrigindo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Você ouviu últimos dias, ouviu? Hã? Mas o que quer dizer isso? Quem acha que os tempos hoje estão difíceis? Levanta a mão. Em que sentido? Todos os sentidos, todos. Eu, nas minhas 6 décadas de vida, um pouco mais, aliás, vou contar uma coisa para você, lá na roça onde eu fui criado, a gente engordava um porquinho para matar no Natal, no dezembro. Quem já fez isso? Um capadinho. É um capadinho, não é? Quem lembra disso aí? Só que não tem muito recurso, a gente tinha que buscar no meio do mato inhame, aqueles inhame rosa. Minha mãe falava, vai lá buscar inhame, lá no meio do brejo, lá na beira do mato. É nativo, né? Aí cozinhava aqueles cabeças de inhame, aí eu olhava para o lado, eu e meu irmão, o bispo Francisco, a gente olhava, não via ninguém, tampava comer aquele inhame. Só que ele pinicava um pouco a língua, sabe? Mas tinha que comer, porque não tinha outra coisa. Aí, quando ela descobria, isso aí é para porco, aí eu começava a roncar. Só que a gente engordava um porquinho, e quando ia matar o porquinho para fazer tirar a banha, fazer o arroz, tinha banha, botava na lata. A gente terminava de matar o porquinho, a fila da vizinhança já estava lá, cada um com a sua tigelinha. Aí tinha que botar um pedacinho, um bife, uns torresminhos, uma linguicinha, um negócio. Era dividido com toda a vizinhança. Toda a vizinhança. Não é verdade, bispo? Até porque o porquinho grita muito, né, quando mata ele, já viu? De longe escuta, né? Às vezes eu estava tão desesperado, precisando de banho, meu pai queria enforcar o danado. Porque Exatamente. a vizinhança já ia com a tigelinha. É isso mesmo. Ou seja, era como se a vizinhança toda fosse uma só família. Exatamente. Não existe mais isso. Não. Solidariedade está tão escassa, está tão difícil, não está? Hoje, se as pessoas puderem tirar dos outros, elas fazem, mas dar, elas não fazem mais, é muito difícil. Aí, eu falava, mãe, o porquinho já acabou? Acabou, filho. O vizinho lá, o fulano, o compadre, não sei quem. Mas e agora, mãe? Não, quando dele gritar, você vai lá. Entendeu? Todo mundo tinha um. Gritava, eu já parava. Será que é aquele... Quando eu era menino, né? Eu falava, mãe, madrugada, 4 da manhã, o porquinho gritou. E você não foi ainda? Eu não sei qual foi. Gritou porque ele lá de lá. Então eu com o pai da Américo. Que era até irmão do meu pai.
Aí eu ia com a tigelinha. Gritou um porquinho, foi aqui? Foi, acabamos de sapecar na folha da bananeira. Ah, tá bom. Mas hoje esquece isso. Hoje até o porco já evita gritar. Tá feia a coisa. Ou seja, não tem mais amor, solidariedade, comunhão, afeto, consideração. Você está entendendo, igreja? Então, isso caracteriza o quê? Isso nos faz pensar o quê? Estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias. Porque a Bíblia previu isso. Pois os homens serão o quê, igreja? Isso nos últimos dias, certo? Não. Espera aí, irmão. Eu sei que... Ali está dizendo o quê? Que os homens seriam egoístas o quê? No começo ou nos últimos? Se os homens estão egoístas, é porque estamos vivendo o quê? Os últimos dias. Os últimos dias. Os homens não eram assim não, igreja. Não. Eu cansei de ver gente quebrar um comprimido no meio e dar uma bandinha para um lá na roça. É o melhoral. Existe negócio de melhoral ainda? Existe? Existe? Melhoral. É um remedinho. Eu falo, mãe, por que você está quebrando? Não, é porque o filho da vizinha está com o mesmo sintoma. Quebrava o comprimido no meio. Hoje, se puder, põe veneno. E o melhoral naquela época, apóstolo, você vê que até as fábricas, as indústrias, ele já vinha com uma marca no meio. Para quebrar? Para quebrar, eu lembro disso. Que legal, rapaz. Era isso mesmo. Agora que pode vir trancado, né? Agora... Só abre quem tiver a chave. Já vinha com aquela... Eu só estou dando exemplos, são coisas simples. Mas, gente, cadê o amor? Cadê a solidariedade? A espiritualidade? Cadê a fé, a esperança? As pessoas eram mais espirituais. Você passava assim, do nada a pessoa falava, estou orando por você, eu estou rezando por você. Não é verdade? É. Hoje estão orando para a gente morrer. Cruz credo. Naquela época, quando morria alguém, comoção. Hoje, só eu já morri várias vezes, ninguém chorou. Rapaz, eu creio na Bíblia. Quem crê na Bíblia? Quem acredita 100% na palavra de Deus? Você sabe que tem isso, né? Jesus falou que se você crê do jeito que é a Bíblia, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rios. Que quer dizer vida. Vida, saúde, paz, prosperidade, salvação, né? Alegria. Quer dizer, o que crê na Bíblia como ela é, Deus dá uma fonte própria para ele. Ele se recupera rapidamente das pancadas. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. O mundo aí fora, artistas, jogadores de futebol, estou cansado de ver isso. Começa a levar pancada, entra em depressão, alguns até se matam. E outros entram nas drogas. Quem sabia disso? Por que você enveredou nas drogas? Por causa disso. Só que quem crê nas Escrituras do jeito que elas são, tem uma fonte própria. Tem aflição? Tem. Chora, chora. Geme, geme. Mas a fonte, você sabe o que é uma fonte? Você tem uma fonte própria, eu tenho uma fonte própria. Eu vou sair daqui abençoado hoje, igreja, daqui a pouco. Você também. Porque há uma fonte em nós. Há uma fonte. E isso ninguém pode mexer, tá, igreja? Você sabe que até aí fora
Existe uma política do meio ambiente que não se pode desmatar perto de uma fonte. Você sabia disso aí? Mata. Então, na fonte, ninguém pode mexer. O bispo foi secretário, bispo de meio ambiente. Sim, senhor. Ninguém pode mexer na fonte. Ela tem que estar limpa, livre. Não, porque ela gera vida. Ela gera vida. Em volta dela, tudo vive bem. Os animais, os insetos, tudo vive bem. As plantas. Então, eu e você temos uma fonte própria. Ninguém toca nela. Foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis. Tem hora que as coisas ficam tão difíceis, isso em diferentes assuntos e demandas aí, que a gente olha assim, meu Deus, será que eu vou sair dessa? É verdade? Isso é um sinal de que os tempos são os últimos. Você acha, na sua avaliação, que os homens estão mais egoístas hoje? Egocêntricos? Um egoísta é aquele que só olha para o seu próprio umbigo. Só pensa em si, só quer levar vantagem. Ele não tem prazer em auxiliar, em ajudar, em produzir para os outros, né? Só quer produzir para ele. Até que ele é chamado, ele passa dessa para uma outra, não vou falar se é melhor ou se é pior, porque isso depende de cada um de nós. E ele leva o que com ele, igreja? Nada. Puxa, que pena, hein? Não dá para levar, não dá para fazer um caixãozão igual essa igreja aqui? Hein? Aí dá para botar um monte de coisa, né? Não adianta. Não adianta levar, não. Ele não vai saber também. Ele não vai saber, não. Tem um casal que construiu um cemitério aqui no interior de São Paulo, a coisa mais linda. Comprou uma fazenda. Vocês viram o testemunho aqui, não viram um dia? Aí mostrou a imagem. Eu nunca vi um cemitério tão bonito na minha vida. Umas flores lindas. Aí a esposa falou: apóstolo, a gente ama tanto o senhor não vai pagar nada, não. Aquele cantinho é do senhor, aquele bonito ali, ó. Ô doutor, o senhor é advogado, não é? Quem que é advogado? O senhor é advogado, não é? Não é esse aqui? Esse aqui. Ele não é advogado? Ah, não? Deixa eu te falar. Mas eu já doei para o meu sobrinho. Cadê ele? É o Antônio. Ismael, fala que é dele, que é cantinho. É bonito demais, mano. Fala que os passarinhos ficam lá, mas os canarinhos, ele gosta, né? Os canarinhos ficam lá cantando, os pássaros pretos, a rolinha, aqueles bichos lá. É porque tem muita árvore. Aí ele lá, ó. Mas ele não quis, você não quis não, né, Antônio? Ele não quis na cara dele, não tá gostando não lá. Aí, ele é um dos mais novos. Ele é mais novo que você, né? Você é mais novo do que ele. Você está meio derrubado, hein? Não parece, né, apóstolo? Mas ele foi campeão esses dias. Ó, olha lá o cemitério lá, ó. Que cemitério bonito. Eu falei carinhosamente, com respeito e com jeitinho, né? Eu falei, olha, falei pro casal, ovelhinhas minhas, né? Eu falei, olha, vocês me perdoem, mas não. O que adianta ser bonito? Eu vou ver o que lá? Nada. Então, dá para outro. Aí que estava perto de mim era o Antônio. Eu falei, pode ficar, Antônio? Eu não. Mas quem quiser o meu cantinho lá, pode pegar para você. Eu tô ruim, eu tô nem
aí, se vira comigo, joga onde eu quiser. Porque o eu mesmo, o Valdemir, a essência de Deus que está em mim, vai para os braços de Deus. O resto, eu quero saber de cemitério bonito. Tem gente que é tão ignorante em relação à espiritualidade, que, como é cemitério de rico, aí bota um monte de coisa lá. Tem a tumba lá que tem até ar-condicionado, que maravilha. Mas e lá? E a gaiola lá fora? E a fornalha do outro lado? Se bestar, o morto está assistindo meu programa agora, tem até televisão. E se assistir, volta. Ei, Jesus. Gente, ó o outro. Ele vai querer o terreno para ele, você vai ver. Os homens estão mais, o que, igreja? O que é uma pessoa egoísta, que só pensa em si, é isso? Só quer para ela, não divide. Jesus Cristo. Olha lá, avarentos. Os homens estão mais avarentos, igreja? Jactanciosos. Você sabe o que é egoísta, né? Você já chamou alguém de egoísta, não já? É, mas já fui chamado também, né? Larga de ser egoísta. E desde pequenininho eu ouvia isso. Fazia uma broa, um negócio lá em casa. Aí um irmãozinho meu chegava, não dividia esse pedaço de broa. Eu falei, rapaz, estou com fome. Aí minha mãe gritava, larga de ser egoísta, Valdemir. Eu falei, egoísta é isso, aprendi, ó. Aí dividia, mas não é muito satisfeito, não. Quer dizer que na época já estava aflorando o trem, né? Mas os últimos dias estão aí. Aí, os homens seriam também avarentos, apegados às coisas materiais, jactanciosos. O que é isso? Quem sabe o que é jactancioso? Quem sabe? Presunçoso é a pessoa que assume autoria. Ela se gaba de alguma boa obra como se não viesse da parte de Deus. Exatamente. Eu lembro que o missionário me pôs na linha com um amigo nosso. Aí ele falou, apóstolo Valdemiro, fala que eu fiz a Ayrton Senna, a outra avenida, mas não sei o que, o viaduto, não sei se você lembra aí? Eu falei, ô governador, peraí, você tem muito tempo, né? Eu falei, ô governador, peraí, governador. Mas eu sou engenheiro, você não sabe? Sei, mas o pedreiro estava lá. Mas eu que liberei. Não, mas o imposto meu que ajudou. Jactancioso é a pessoa vaidosa. É aquela pessoa que canta, eu me amo, não posso viver sem mim. Eita! Não tem um negócio assim? O sujeito, ele não atribui a Deus, nem aos outros, as realizações e feitos, ele não compartilha, obrigado fulano, eu consegui, não, ele é jactancioso, ele é vaidoso, fui eu, arrogantes, a gente conhece alguns adjetivos desses, né? Blasfemadores, meu Deus do céu, a palavra está pesada, hein? Uma vez Jesus fez uma pregação, um discurso, quando ele olhou não tinha ninguém perto dele, só uma meia dúzia lá. A Bíblia diz que os discípulos o abandonaram e já não queriam andar mais com ele. E ainda disseram, é duro esse discurso, quem pode suportar? Falaram, filho? Olha lá, ó. Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir?
Jesus estava ensinando. E até Jesus perguntou para os que ficaram ali: por acaso quereis vós também, vós outros, dispersar-vos, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, olha a lista lá, igreja, ó. Se você detectar essas deficiências nos homens, saiba que estamos vivendo os últimos dias. Tá? Tempos difíceis, ó. Egoístas, arrogantes, avarentos, né? Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Isso aí não tem ainda, não tem blasfemadores? Tem muito. Blasfemando contra Deus? Com a internet, então, hein? Eu não posso falar mal da internet, né? Eu ganho muita alma pela internet. Quem sabia disso? Só como diria um jogador lá, um ex-jogador do Vasco, a internet é uma faca de 2 legumes. É de 2 gumes, né? Mas é simplesinho, né? É porque algumas carreiras, elas dão, tá? Essa abertura, o sujeito conseguir enriquecer, acumular bens, sem estudar, sem se informar, e às vezes nem sabe depois também administrar, né? Deveria ter um curso para isso. Mas esse jogador falou: isso é uma faca de 2 legumes. Deve ser jiló e quiabo, que lá em casa que mais tem, né? Mas fica quietinho aí, filho, não te chamei não. Vai sair na internet isso aí, ó. Eu queria isso. E fica mal para mim. Eu não sou tão ruim assim, não é verdade? Hein? A Rosinha falou hoje, ó, apóstolo, achei que o senhor era horrível, que o jornal falou. Aí, quer saber de jornal? Ó, ama porque aconteceu um milagre na família dela, não foi? Mas aí, se não fosse a minha fé, ela estaria mediando até hoje. Tá vendo? Tá vendo o que a fé faz? Então, nos últimos dias, os homens vão ficar o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, presunçosos, né? Arrogantes, blasfemadores. Na internet tem muito negócio de blasfemar contra a obra de Deus, não tem? Eu estou pregando a minha palavra de Deus. Você sabia que tem gente agora que criou canais, eles estão assistindo agora para gravar, para ter conteúdo. E eles viram a criancinha que não ia andar mais, não ia falar. Eles viram a criança que ficou 15 minutos debaixo d'água. Só que eles não vão botar nada disso, nada disso. Eles vão falar: Valdemiro recebeu lá o oficial de justiça. Eu nem precisava falar isso aí, eu falo porque eu não devo nada. Eu tenho minha consciência tranquila. Você está sabendo já isso aí, você vai noticiar, mas você vai falar que a criancinha ressuscitou? Não, você não vai falar. Porque você está enquadrado nisso aí, ó. Põe o texto, nós estamos no texto. Você é um desses, ó. Você é um blasfemador. É arrogante. Ou seja, você não se rende. Desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. O próprio sistema está criando os desobedientes. Eu sou do tempo em que minha mãe me dava uma ordem, e se eu desobedecesse, atrás da porta, tanto é que eu já ia na porta atrás olhar. Vocês estão rindo, né? Eu chegava lá, falou: Miro, ô Mirim, vem cá, Mirim. E sabe como é que ela me levava? Pela orelha.
E eu não podia torcer porque doía, nem puxar porque doía. Não faz força não, que é pior para você. Vem cá. Puxa essa porta aí. Eu olhava, estava lá. Mas por que 2 varas? Porque pode quebrar uma. Esse era o tempo, bons tempos. Hoje vai preso o pai, se disciplinar o filho. E se eu mostrar para você na Bíblia, que a Bíblia diz assim, não poupai a vara do seu filho. Está na Bíblia. Corrigir, disciplinar. Não é exagerar, é disciplinar. Tira alguma coisa que ele gosta. Olha lá. Não retires da criança o quê? A disciplina. Então, algumas dessas coisas se devem a esse fato aí, ó. Na verdade, a maioria é espiritual. Aí diz o que lá? A lista da mensagem, filho. Desobedientes aos pais. Ingratos. Você acha que o ser humano está muito ingrato hoje? Acha? Quem já fez alguma coisa assim, um esforço tremendo para ajudar alguém, e depois a pessoa achou que você não fez mais do que a obrigação? Jesus, isso é horrível. Isso é horrível. Isso é horrível. Tem um sobrinho meu que o mendigo estava pedindo daquele lado ali, ó. Pedindo esmola, ele tirou um valorzinho lá para dar para ele. O mendigo ali olhou. Não, senhor, eu pedi alguma coisa para você? Falou para ele. Rapaz, a ingratidão. Deus se aborreceu com isso, o povo lá do deserto. O povo estava começando a sentir fome, Deus mandava o maná dos céus. Você deve ter comido assim uma massa que você lambeu os beiços, desculpa a expressão, mas aqui a gente fala na roça, tá? Lambeu os lábios, mas lá na roça a gente fala beiço. Quem sabia disso? Você comeu alguma massa tão saborosa? Eu sou um cara assim, doido com massa. Então imagina para eu emagrecer, o sacrifício, a luta. Mas aí, você lambeu os beiços, assim, aquela massa deliciosa. E foi um homem que fez. Você já imaginou a massa que Deus fez, o maná, o pão vindo do céu, que sabor que tinha lá no deserto? Misericórdia. Hein, devia ser aquela coisa assim, minhas filhas gostam muito de cozinhar, né? E imagina, comer a massa que os anjos prepararam. Porque quem gosta de cozinhar, eventualmente vai errar na medida, não é verdade? Errar é humano. Mas os anjos prepararam com tanto carinho, tanto é que no princípio o povo se alegrou e glorificou, mas depois o povo reclamou do próprio maná. Reclamou ou não reclamou? A gente quer carne, proteína, não sei o quê, carboidrato de novo. Aí Deus falou, tá bom, vou dar carne para vocês, vai sair pelo nariz. Seus gulosos, só pensa em comer. E olha que veio carne, hein? E eles ficaram satisfeitos quando depois que acabou, que veio a carne? Não, arrumaram outra situação. A ingratidão parece que segue o ser humano. Você que consegue ter esse sentimento de gratidão, isso é muito importante, isso é uma virtude. O ingrato, ele não consegue fazer uma retrospectiva e olhar ao longo da história quantos benefícios, quantos livramentos, quantos cuidados, não. Ele
ele avalia a vida dele só pelo momento que ele está vivendo. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eventualmente, eu e você vamos ter momentos difíceis, tempos difíceis, por causa disso tudo aí, ó. Mas e o que Deus já fez por nós? E o Egito que eu e você vivíamos e Ele nos tirou de lá? A escravidão. Mas cadê? Né? Um dia um bispo, ele falou para mim assim, e para a bispa, um pastor, né? Acho que é pastor, bispo, não sei. Essa semana ele postou uma coisa a meu respeito, uma coisa bacana. Ele botou eu contando a história do burro e do tigre. Ele falou: assista até o fim, botou lá no negócio dele, no canal dele. Mas um dia eu conversando com ele, ele chorou, falou assim: puxa, o senhor e a bispa foram mais que pais para mim nessa situação. Situação lá do táxi, aquele negócio. Aí ele falou assim: eu jamais vou esquecer o que vocês fizeram para mim. Foi até surpresa, que eu acho que não passou nem 2 anos, eu tinha esquecido, né? Não, isso é do homem. As nossas virtudes têm que ser cultivadas e nós temos que buscá-las todos os dias. As deficiências, temos que pedir ajuda a Deus para que sejam retiradas de nós. Porque se você se policiar, se você buscar ser um ser humano melhor, você vai agradar a Deus e as pessoas, você vai acumular brasa sobre a sua cabeça, bênçãos na sua vida, na sua carreira. Gratidão. Amém? Olha lá. Às vezes o egoísmo, ele aflora tanto, que a gente ignora os benefícios e os auxílios, e começa a pensar que alguém não fez mais do que a obrigação fazendo isso por nós, nos ajudando nisso ou naquilo. Ô tia Josélia, eu dou 2 abraços para essa senhora ficar quietinha, por favor. Tá? Eu dou 1,5, tá? 2 também já é demais. Mas segura aí, por favor, segura a peteca aí. É a tia Josélia. A bispa falou: a tia Josélia vai ficar muito brava quando te ver. Ela está bem velhinha já. Eu falei: mas por quê? Que todo mundo... Eu falei: é todo mundo, não, só os enjoados, né? Não, de novo não, fica quietinho aí. Escuta a palavra. De novo não. Estou cansado, de novo não. Gente, põe a lista lá, filho. Rapaz, que lista pesada, meu Deus do céu. Eu estou achando que todos nós aqui, pelo menos num trem daquele ali, a gente, né? Aí cabe o quê? A gente pesquisar para ver em que devemos melhorar. Não é verdade, igreja? Quem concorda comigo? Eu vou ser sincero para você, igreja. Eu estou achando que eu tenho mais de um item desse aí, assim. A gente tem que, né, fazer uma alta análise, refletir, né? Peraí, vem cá. Porque isso aí pode não ser fixo, assim, permanente, mas os eventos, os acontecimentos provocam mudanças nos homens. Você quer ver uma coisa? Eu ia subindo o corredor ali, um dia, para gravar lá em cima. Aí tinha uma senhorinha no pé da escada, assim, com uma vassourinha. Aí eu dei um abraço nela. Bom dia, minha querida, posso lhe dar um abraço? Aí ela começou a chorar. Aí eu abracei ela. Ela chorava. Falei: a senhora está doente? Não. A senhora está bem? Estou. Mas por que você está chorando? O senhor é o nosso chefe, né? É o nosso líder. O senhor é a maior autoridade nesse ministério. Eu falei: é?
Mas eu não sabia, não. Eu falei, não, estou sabendo agora. Mas por que? Isso aí faz a senhora chorar? Então, se faz a senhora chorar, me dá a vassoura aqui que eu varro. Não. É que você não vai ver lá em cima. Gente, doeu meu coração, gente. Ela falou assim, eu sou obreira há muitos anos. Eu falei, eu sei. Então, e teve um moço que foi obreiro comigo lá no começo. E a gente cuidava das pessoas. E a gente tinha uma amizade, assim. Ele orava por mim, eu orava por ele. E ele passou a ser pastor. Aí de vez em quando passava e falava comigo. Na última consagração, ele foi consagrado a bispo. Eu falei, mas a senhora não gostou? Eu gostei, mas ele acabou de passar aqui, deu uma olhadinha para mim, fingiu que não me conhecia e subiu. Tinha gente comigo aquele dia. Tinha várias pessoas comigo. Falei, fez isso? Ele está lá em cima. Ele soube que o senhor ia lá para cima gravar e foi na frente. Não falou comigo, eu falei, ô bispo, o senhor lembra de mim? Ele... Falei, Jesus Cristo. Eu falei, eu vou fazer igual minha mãe, vou torcer a orelha desse cara. Ele pode até me processar. Quem é o homem, rapaz? Quem é o homem? Quem é o homem? Eu recebo mensagens dia e noite de pessoas aflitas, precisando de oração. E muitas delas são autoridades renomadas, conhecidas, tem médicos, delegados, juízes. Semana passada eu recebi um vídeo de agradecimento do juiz Marcelo Bretas, lá do Rio de Janeiro. Não foi, bispo? Sim, senhor. Falando, eu amo esse homem, porque quando eu estava aflito, o médico disse para ele, a sua situação é assim, assim. Aí pediram um áudio, eu mandei uma oração para ele. O que aconteceu, bispo? Ficou curado. O doutor estava uma vez acometido de Covid, e um amigo dele, um grande amigo, teve lá nesse dia, Maurício, que é investigador de polícia. Apóstolo, o senhor tem que abençoar esse amigo aqui, ó. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Aquele ali é o doutor, é o juiz, é? É ele, sim, senhor. Aquele é o juiz, doutor? Marcelo Bretas. Marcelo Bretas. Deus abençoe o senhor, doutor. Deus abençoe o senhor. Ele e a esposa, né? Sim, senhor. Ele está lá na igreja, não está? É lá na igreja do Botafogo, no Rio. Ô, doutor, que legal. Deus abençoe o senhor. A coisa está meio feia para lá dele, porque tempo atrás ele andou prendendo um povo aí meio graúdo, né? A coisa não é mole, não. O negócio aqui mas Deus é contigo, doutor. Deus é o justo juiz e ele vai fazer justiça. Vai. Você vai ver o final dessa mensagem. Você vai ver daqui a pouco o que acontece. Aqui não falha, não. Gente, Valdemiro falha, Francileia falha. Todo mundo falha. Agora, a palavra de Deus não falha. Vou mostrar para você. Presta atenção. Presta atenção. Ô pastor Guilherme, você está vendo que essa palavra é muito forte, a gente para nela, né? Como diz lá na minha terra, se bestar, a gente faz até vigília, né, pastor?